Alô, aluno da Uniso Virtual, meu muito boa noite a todos. É um prazer poder reencontrá-los por aqui nesse ambiente virtual. Mais uma noite. Eu confesso que eu estou ainda aguardando últimas orientações em relação às nossas avaliações. E provavelmente, pessoal, provavelmente a gente faça essa avaliação de maneira virtual. Então, para o pessoal do quinto semestre, eu vou atribuir duas notas. A primeira sendo o trabalho da agência, né, a formalização da agência. E para o pessoal do sétimo, né, sétimo e sexto período, juntamente com o do quinto, a gente vai aplicar uma prova. Essa prova ela terá questões relacionadas a todas as nossas aulas e também do livro sobre Na Trilha da Excelência, né, que conta a história aí da Gilda Fleury, da Vera Jean Grande, perdão pessoal, tô com a Gilda Fleury do Cerimonial e Protocolo na cabeça, da Vera Jean Grande. E aí, provavelmente umas duas, três questões do livro e outras 6 ou 7 questões sobre os nossos encontros. Se isso for se concretizar de maneira efetiva, farei uma revisão antes com vocês aqui, inclusive uma videoaula também sobre o livro da Vera, tá? Então fiquem tranquilos, tá? E a gente vai fazer nesse ambiente virtual e acredito que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade ou problemas. Seguindo o nosso plano de ensino e chegando já, né, praticamente ao seu cumprimento em sua totalidade, né, vai falar sobre um pouquinho sobre relações públicas em mercados especializados, né, no sentido que a gente possa refletir que as relações públicas é um tanto quanto generalista, mas que em algum momento a gente pode afunilar e deve afunilar, e algumas especializações, inclusive algumas especializações de atribuição técnica, têm proporcionado um espaço relativamente interessante ao profissional de relações públicas. E quando a gente especializa, a gente também fragmenta a nomenclatura relações públicas e faz com que essa intangibilidade, no sentido da falta de entendimento ou na consonância de uma atribuição única à nossa profissão, esse afunilamento faz com que as pessoas tenham um melhor entendimento, né, que fique um tanto quanto mais claro e que dê uma profundidade interessante no sentido das pessoas entenderem quais são os seus objetivos e quais são as suas atribuições e quais são as suas atribuições técnicas para desenvolver esses desafios no ambiente mercadológico. Então, parece um tanto quanto precoce quando no segundo semestre vocês têm o contato com a disciplina gestão de negócios em relações públicas. E a gente até mudou agora a nomenclatura na grade, né? A gente fala sobre carreiras, né? Então mudou a nomenclatura da disciplina, mas principalmente para que agora vocês estão findando, né, o curso, tenham bagagem suficiente e não fiquem desamparados nesse processo de mercado e também construam oportunidades divergentes daquilo que talvez seja um tanto quanto difícil, né, que a gente está vivendo agora, com desempregos e outras coisas mais. Mas é motivo de orgulho quando nossa coordenadora coloca, né, quem está empregado ou quem está estagiando
e as pessoas se manifestam, né, né, de uma maneira abundante, e isso mostra o reconhecimento de vocês no mercado, isso mostra que a gente está no caminho certo, muito mais do que notas, né, e do que uma qualidade na vida acadêmica, é realmente a gente comprovar que o mercado precisa da gente, e vocês têm dado essa conotação e têm encaminhado isso de uma maneira interessante. Acho que o mercado tem correspondido. E tem correspondido porque vocês entenderam essa questão de especializados, né? Quando a gente fragmenta, as pessoas conseguem ter uma compreensão maior, enfim. Tenho acompanhado algumas discussões, principalmente lá no blog do Todo Mundo Precisa de um RP, em alguns grupos de relações públicas que eu permeio ainda no Face, em alguns grupos do WhatsApp, principalmente também do Conselho Federal e do Conselho Regional, né? E me parece que esses 4 pontos aí se destacam, né? No sentido de que não há campo para graduados em relações públicas, e isso sempre foi a discussão da nossa área, no sentido, olha, será que a gente precisa de fato ter a denominação relações públicas, né? Eu acho que o RP ele sempre vai se destacar enquanto ele defende que ele é relações públicas, mesmo realizando atribuições correlatas ou atribuições que estão inseridas no nosso leque de abrangência e de uma maneira especializada, porque isso vai fazer com que a gente tenha um diferencial, né? Principalmente em relação a outras profissões que muitas vezes a gente acaba perdendo espaço. Então, né, tem esse negócio, ausência de reconhecimento, enfim. Muita gente que se formou comigo, 50% da sala se lamentam até hoje, né, por conta de um não reconhecimento do mercado, e outras 50% são extremamente realizadas. Eu acho que o processo é um processo de escolha interna, no sentido, olha, o que eu quero abraçar, o que eu quero quais são os desafios que eu estou proposto a encarar, né? E o reconhecimento a gente constrói, né? A gente constrói, inclusive, o reconhecimento da própria profissão. Então, quanto mais profissionais de destaque, e será que eu sou um profissional de destaque? Será que eu defendo as relações públicas? Enfim, né? Eu acho que eu já falei para vocês que em algum momento da minha vida eu tive vergonha de falar que era formado em relações públicas porque realmente eu me sentia é, o diferente, né? Então já cheguei a trabalhar em ambientes que eu era o único da área de comunicação que era relações públicas. E isso me parece que a gente tá fora da caixa, enfim, e a gente até recebe um pouco de resistência, mas graças a Deus eu acho que nas capitais essa dificuldade praticamente não existe. E nas cidades do interior a gente enfrenta um pouquinho de dificuldade ainda, mas tem vencido alguns preconceitos, né, em relação a isso, né? Me parece que aquela questão de só festinha, enfim, né, ainda permanece para o interior e a gente vive aí 50% das pessoas, né, no choro da lamentação, falando, né, pouco espaço, perdemos espaço e assim por diante. E alguns comentários que eu tenho vistos, né, que a nossa profissão é bagunçada. Por quê? Porque ela é versátil, né? E aí uma descrição que eu acabei lendo que quem publicou inclusive foi o Samir, né? Samir Paz é um RP conhecido, enfim, tem diversas publicações mercadológicas, não acadêmicas, interessantes.
E ele chama de canivete suíço, né, nossa profissão. Então, assim, tem de tudo um pouco, mas às vezes aquele canivete não atende, né? Então, eu preciso de uma chave Phillips. Eu tenho no canivete suíço 2 tamanhos, mas o tamanho que realmente seria o ideal, né, que eu ia conseguir apertar ou soltar o parafuso com efetividade, eu não tenho. Então, é por isso que a gente fala de mercados especializados, né? Da importância, da relevância, e a gente pode sim dar tanto consultoria como assessoria em áreas especializadas. E isso tem dado bons resultados. Quem, quem tem atuado e trabalhado nesse sentido tem tido êxito. E aí eu me coloco como um possível exemplo. No primeiro ano que eu me formei, eu já busquei uma especialização, né? A especialização que eu busquei foi em marketing político e campanhas eleitorais, da qual me proporcionou uma bagagem e um conhecimento que me sustenta, né? Até hoje, né? Foi essa especialização, inclusive, que eu consegui ser aprovado para iniciar o trabalho que desenvolvo junto à Universidade de Sorocaba. É o que me mantém ativo no primeiro setor, é o que me mantém ativo no terceiro setor quando se trata de campanhas, né, eleitorais. E isso me deu uma sustentação bacana. Então, essa dica é muito preciosa. Vocês que estão da metade para frente do curso, já irem estudando uma especialização, um funil, né, para que vocês atinjam aí algo um tanto quanto interessante, enfim. Bom, esse próprio Samir, né, Paz, ele fez uma pesquisa. Essa pesquisa tem aproximadamente 3 anos e com o universo, na verdade, com um fragmento, né, do nosso universo até um tanto quanto interessante, se eu não me engano, 420 pessoas entrevistadas, então é uma amostra bacana. E ele entrevistou pessoas de 18 até 40 anos, então a gente tem aí uma parcela de 18 a 23, né? Provavelmente estudantes que acabaram respondendo, né? E aí algumas curiosidades da nossa área, que essa pesquisa mostra pra gente que o jovem tem espaço, né? Então a gente percebe aí que 30 a menos, 30 a menos domina o mercado. E isso demonstra que o jovem que tem a habilidade, a facilidade para trabalhar talvez com tecnologia, então me parece que existe uma grande tendência entre RP e tecnologia caminharem em consonância. E eu acho que isso é uma pegada importante vocês entenderem, principalmente de comunicação digital. Acho que isso é um dado interessante para que a gente possa refletir, né? E mostrar o quanto talvez o jovem está tendo uma oportunidade que talvez 50% das pessoas que estudaram comigo não tinham naquela época, principalmente por conta da comunicação ser mais arcaica, mais offline, numa velocidade um tanto quanto menor, né? Enfim, na época para a gente conseguir uma arte, né? Era algo dificultoso, demorado, cheio de detalhes, né? Uma peça. Enfim, hoje a dinâmica é totalmente outra, né? E eu acho que o nome que o profissional de relações públicas precisa ser hoje é agilidade, né? Agilidade com efetividade. Acho que vai fazer com que a gente tenha um espaço um tanto quanto relativo e considerável e que realmente seja
reconhecido como algo diferente de PP, de JOR, de administração, que pode dar um suporte bacana e um apoio muito interessante para o marketing. A gente debateu isso em aulas passadas, né? O quanto é interessante a gente trabalhar em apoio ao marketing. E aí eu tiro o chapéu sim para o Mitsuri Anase por tudo aquilo que ele já comprovou e demonstrou para a gente.